Seja bem-vindo a mais um podcast! Hashtag Movimento TLP. É muito bom estar com você aqui mais uma vez. Todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, nós estamos aqui ao vivo para você, na gravação do podcast. E toda segunda-feira de manhãzinha tem um episódio novo para você também lá em todas as plataformas de podcast, no Spotify, no Deezer, no Anchor... Deezer não, no Deezer. Deezer não, gente. No Deezer, no Anchor, no Apple Podcast, no Google Podcast, em todas as plataformas nós estamos disponíveis também, é ótimo, né? Hoje eu tô bem, nós estamos disponíveis lá em todas as plataformas para vocês. Hashtag Movimento TLP. Esse é o podcast para te colocar em movimento, para não deixar você parado. E aqui é o Max Pena falando contigo. E aqui é a doutora Camila Furtado. Tudo bom, gente? Então seja muito, muito bem-vindo. Camila, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao podcast Movimento TLP de hoje. Muito obrigada. Esse podcast é muito gostoso de fazer. E esse nome é o que eu mais gosto, né? O hashtag Movimento TLP. Tem tudo a ver com o que a gente sempre faz aqui, né, Max? Exatamente. Então, o nosso objetivo com esse podcast é colocar você em movimento, para você pegar aquele pequeno insight, aquela dicasinha, aquele aprendizado que fez com que valesse a pena você investir seu tempo aqui com a gente, seja assistindo ao vídeo no YouTube ou no Facebook, ou seja ouvindo o podcast, você que está aí no seu carro, correndo na academia também, é você pegar essa dicasinha, esse insight e colocar em prática, se colocar em movimento e manter-se em movimento. Esse é o segredo do sucesso, é você se manter em movimento, você estar constantemente em movimento, todos os dias fazendo alguma coisa em prol do seu crescimento, e é por isso que a gente está aqui. E qual é o tema de hoje desse podcast maravilhoso, Camila? E o tema de hoje tem tudo a ver com isso que o Max acabou de falar. Inclusive, a gente pode até puxar um gancho para o nosso último podcast da semana passada. E hoje a gente vai falar de um assunto que tem a ver com sempre estar em movimento e que muitas vezes acaba pegando a gente um pouquinho de jeito. E justamente por uma situação pela qual eu estou vivendo hoje, eu falei, não, a gente precisa falar desse tema que é produtividade. Por aqui mais na frente para vocês. Produtividade. Vocês que estão aí no YouTube, no Facebook, vocês estão vendo a plaquinha. Se você não está ouvindo, é a mesma palavra. Produtividade. Que palavra comprida e que difícil manter essa tal dessa produtividade todo santo dia. É difícil, não é, Max? É desafiador, eu diria. Desafiador, né? É melhor trocar difícil por desafiador para a gente se sentir apto a cumprir esse desafio, porque é possível, para todo mundo, para todos nós, é possível, sim, ser muito produtivo. Mas hoje eu, doutora Camila Furtado, farmacêutica e empreendedora, eu não estou lá no meu dia mais produtivo. Embora conhecendo muitas técnicas, estudando muito sobre produtividade, é algo que às vezes te pega de jeito, principalmente quando você vem às vezes de uma semana aí que você tá mais descansado ou que você fugiu muito da sua rotina. É um pouco desafiador retomar esse ritmo. Mas essa é a razão de você ter querido, de você querer trazer esse tema hoje. Então, porque, sim, na verdade, sim. Quem escolheu o tema do live, do podcast de hoje foi a Camila. Exato, e justamente porque, primeiro que é importante falar disso, porque às vezes a gente com a performance empreendedora muito aguçada, você tem, ou às vezes passa uma imagem para as pessoas, ou às vezes as pessoas têm a ideia de que empreendedores como eu, como você, como tantos outros que nós conhecemos, são produtivos 100% do tempo, o tempo todo. E não funciona bem dessa maneira. O que a gente tem que fazer é saber lidar quando essas situações não estão favoráveis ao nosso desempenho no dia a dia. Porque a gente precisa produzir, a gente precisa ser produtivo para a nossa vida. Isso não é só para o trabalho. E eu quis muito trazer esse tema aqui porque às vezes acontece. Todo mundo está sujeito.
Porém, você encontrar caminhos e buscar a solução é a melhor forma de resolver o problema. Mas explica melhor, então. Por que você quis trazer esse tema? O que aconteceu hoje? Porque eu não estou também produtiva. Não sei, eu estou perguntando de verdade. Porque eu não estou produtiva hoje. Hoje nós não trabalhamos juntos durante o dia, então eu não sei o que aconteceu, eu estou aqui ao vivo perguntando. Exato. O que aconteceu hoje que te fez querer trazer esse tema? Eu não estar produtiva, eu não me sentir produtiva. Para mim, hoje é um dia daqueles que, um exemplo como eu sempre dou, do cachorrinho correndo atrás do rabo, que fez um monte de coisa, mas no final do dia não fez nada mesmo de palpável, como rendeu o meu dia hoje. E hoje eu não me sinto assim, e eu carrego um pouco de culpa por não sentir o meu dia produtivo, porque eu sou uma pessoa produtiva. Eu me considero uma pessoa que está no máximo da produtividade o tempo todo, sempre fazendo alguma coisa, me organizando, cumprindo com a minha rotina, né? Porque produzir não é só a quantidade, né? A qualidade é a organização do tempo, dos seus afazeres. E aí, uma situação em que eu não estou me sentindo assim, eu estou me sentindo culpada por não estar produtiva. Mas o que te mostra que você não foi produtivo? Porque uma coisa que as pessoas às vezes confundem, e eu costumava fazer isso na minha vida pessoal também, é me ocupar para parecer que eu estou sendo produtivo, né? Então, o fato de eu ter algo para fazer não significa que eu estou sendo produtivo se eu não estiver trabalhando naquilo que realmente vai me direcionar a ter o resultado que eu quero, né? Então, às vezes, eu não estou fazendo atividade, mas eu estou lendo um livro. E o fato de eu ler um livro para aquele momento, para aquilo que eu preciso ser feito, me faz ser produtivo, né? Não sei se o exemplo ficou claro. Se você ficou com alguma dúvida, coloca nos comentários aí, ou deixa nos comentários do podcast que a gente responde todos. Mas o que te mostra, o que fez com que você percebesse ou você achasse que você não foi produtivo no dia de hoje? Porque eu estava lenta para executar as minhas tarefas, e algumas que eu, inclusive, executo num tempo bem menor do que eu levei hoje. Então, esse já foi um primeiro indicativo. O segundo indicativo é que eu não cumpri todas as tarefas do dia, ou seja, eu tinha uma lista de coisas para fazer no horário de trabalho hoje, que eu não cumpri todas. Então, isso, assim, já soou gritante para mim, o maior ponto negativo. E o tempo que eu levei. Então, foi o tempo que eu levei para executar as tarefas que normalmente executo de maneira mais rápida. Levei mais tempo, e o fato de não ter cumprido todas as tarefas. Tem a ver com o que a gente falou no outro podcast, da procrastinação, ou não? Não, hoje não. Foi, acho que uma situação muito mais relacionada a uma lentidão. A uma lentidão física mesmo, um cérebro um pouco devagar para processar, mas não de momentos de saída, de procrastinar o que eu precisava fazer. Que aquilo estava no meu radar o tempo todo. Como eu levei mais tempo para executar minhas tarefas, eu não cumpri tudo que eu precisava cumprir. Então, isso me fez se sentir mal. Entendi. E o que você fez com relação a isso? Eu busquei ajuda. Trouxe o tema aqui, tá beleza? Não tá beleza. Eu busquei ajuda. A primeira coisa, quando você tem uma dificuldade, é pedir ajuda para alguém. Então, o que eu fiz? Eu peguei meu celular, fui lá no meu Instagram, @doutora_Camila_Furtado, para você poder me acompanhar, e pedir ajuda para as pessoas. O que você faz quando você não está produtivo? Me dá uma dica. Porque eu conheço muitas técnicas, mas hoje elas não estavam resolvendo para mim. Faz pouco tempo isso, então não olhei as respostas ainda, mas aí isso mesmo me trouxe uma reflexão. Falando, poxa, eu tenho que ir lá e fazer. Eu sei o que eu preciso fazer, por que eu não fiz? Né? Então, se eu quero me sentir mais produtiva, pedir ajuda é um caminho, mas eu também preciso encontrar esse caminho dentro de mim. E eu ir lá e não me deixar ser engolida por essa falta de produtividade e achar que o meu dia acabou. Então agora chega, não tá dando mais nada mesmo, vou parar por aqui. É como se você tivesse usado, então, o fato de um compromisso público, mais ou menos. Exato, porque daí eu fiquei pensando assim, nossa, as pessoas vão começar a me responder no Instagram.
Mas eu conheço muitas técnicas de produtividade. Por que eu não estou aplicando elas agora, nesse momento? Então eu peço ajuda, porque primeiro, a gente sempre aprende algo novo. Eu tenho certeza que vão surgir dicas que eu não ouvi e que vão me ajudar. Eu tenho certeza disso. E em contrapartida, é um compromisso meu ser produtiva, estimular isso nas pessoas. Como uma empreendedora, como uma farmacêutica, como uma grande líder que eu me considero, para mim é um dever a liderança pelo exemplo. Então eu preciso demonstrar sempre essa produtividade, seja lá para os alunos do farmacêutico único, para as pessoas que trabalham comigo, com a gente, nas nossas empresas, enfim, para as pessoas, para vocês que acompanham a gente aqui pelas redes sociais, aqui no podcast. Então eu falei, peraí, tem algo que é muito maior para mim do que simplesmente eu aceitar que eu não fui produtiva, né? E isso é uma coisa que eu não faço. Eu não vou simplesmente aceitar, tá, tudo bem. Não, eu vou buscar caminhos para que esses dias se repitam cada vez menos. Não que eles não vão existir, mas para que eles não aconteçam com frequência e nem me deixem nesse estado de culpa no qual eu me senti hoje. Mas que nos 45 do segundo tempo eu sinto que eu consegui reverter. E um exemplo disso é estar fazendo essa live, que é o que me deixa mega produtiva, gravando aqui esse podcast para vocês. Não, legal. Vamos falar do depois. Se você olha, vamos supor, tem um pessoal que está ouvindo a gente, tem um pessoal que está assistindo a gente. O cara, ele se sentiu improdutivo como você fez. Aí você tomou ação rápido, foi lá nas redes sociais, está aqui gravando, falando do assunto, expondo. Primeiro ponto para resolver o problema é aceitar que ele existe. Reconhecer. Né? Reconhecer que ele existe e parabéns por isso, parabéns por trazer o tema. Poderia, se você não falasse, não postasse, ninguém ficaria sabendo, mas acho que é muito legal isso de mostrar realmente o bastidor, a vida como ela é. Sim. E como que você pode fazer, pergunta agora eu vou pegar ela, hein? Como que você pode fazer para identificar a causa dessa falta de produtividade para evitar que ela aconteça no futuro? Você conseguiu identificar a causa da sua improdutividade de hoje? Consegui. Você pode falar? Posso. Para mim foi um estado de lentidão. Eu estou associando com um final de semana todo de folga, de trabalho, de vivências com a família, com muitos familiares, mudança extrema na rotina alimentar. Então, esse foi o primeiro ponto que eu identifiquei. Nossa, tá falando sobre isso hoje de manhã. Assim, gritante, porque, para quem não sabe, eu e o Max, a gente tem um estilo alimentar, né? Eu, com algumas ainda particularidades a mais do que a dele, e sair totalmente da rotina alimentar. Então, hoje eu sinto o impacto que os alimentos têm sobre a minha produtividade, minha performance, e a rotina na atividade física que foi quebrada. Então, eu fiquei 3 dias consecutivos sem me exercitar. Então, eu chego numa segunda-feira, que eu vim de uma alimentação mais desregrada, mais pesada sim, em gordura saturada, em açúcar, em volume de comida, inclusive, sem atividade física, para acordar de manhã numa segunda-feira, sem a energia que normalmente eu me sinto nos dias anteriores. Então, poderia dizer que foi uma quebra de ritmo. Com certeza absoluta. Eu identifico essa minha falta de produtividade no dia de hoje por conta da quebra do ritmo. E aí o que eu percebo que é um desafio é você retomar isso com a velocidade que você precisa, que foi a velocidade que eu não tive hoje. Para retomar rapidamente e continuar executando as minhas tarefas no início de semana, numa segunda-feira, cheias de coisas para fazer. Não, show de bola. Eu confesso que também me senti assim, afinal nós passamos o final de semana juntos, né? Eu também me senti assim, mas olha que legal, eu tinha um compromisso marcado com uma pessoa que estava me esperando e eu não podia, por alguma razão, usar da improdutividade ou falta de produtividade ou a procrastinação para não estar lá. E aí o fato de você fazer o compromisso foi algo que você fez depois, mais tarde. Eu acabei de raciocinar isso. Eu não fiz na rede social, mas eu tinha uma reunião marcada.
E eu tinha que estar lá. Então eu tinha que estar produtivo. E ali, na hora que você entra, você sabe que na hora que você ligou o botão do start ali, vai embora. Né? E você precisa cumprir aquilo com a outra pessoa. Exatamente. Então, foi legal você ter colocado isso, porque eu acabei de fazer o link aqui que você fez isso no final do dia, mas você fez que foi o que te trouxe de novo à tona, né? E aí essa era a próxima pergunta. Então, as pessoas identificarem a causa, eu acho que é bacana. Como que você fez para identificar essa causa? Você olhou o que você estava fazendo antes que dava certo e o que foi feito de diferente agora que deu errado. Na verdade, a gente não vem de um final de semana de quebrar ritmo, né? A gente vem de quase 10 dias, né? Então, nós estávamos numa viagem aí na semana passada também, que totalmente quebrou o ritmo totalmente. Exato. Agora quebrou de novo e agora a gente vai retomando o ritmo. Então, é normal ter uma curva de aceleração, né? Mas se a gente está presente que ela precisa acontecer mais rápido, fica muito mais fácil porque você está fazendo as coisas presente. Exato, e isso que você falou, como surgiu esse ponto de identificação? Porque eu não sou assim normalmente, às segundas-feiras. As minhas segundas-feiras... Na verdade, é um dia normal. Pra mim é um dia normal, eu não tenho esse negócio, é a segunda... Não, que legal. A síndrome da segunda-feira. Não tenho, me libertei dessa síndrome da segunda-feira, porque eu amo o que eu faço. Então, a gente não tem esse negócio de, é final de semana. Não, a gente vai no nosso ritmo, todo dia a dia e acabou. E só que, né, olhando pelo início da semana da segunda-feira, eu não sou assim. As minhas segundas-feiras não são assim. Eu não acordo indisposta. Então, eu comecei a observar tudo isso. E olha uma dica que o Max acabou de me dar aqui, que eu tive um insight de uma coisa para você. Anota, insight, papel, caneta na mão. Anota aí. Um dos pontos, uma das dicas para você se sentir mais produtivo no seu dia pode ser marcar um compromisso público justamente para o próximo dia, depois, de repente, de uns dias de quebra de ritmo. Porque talvez, se hoje eu, dentro da minha agenda, tivesse um compromisso com outra pessoa, que não fosse só os meus afazeres pessoais de trabalho, eu também estaria num outro ritmo de produtividade hoje, que foi o que aconteceu com você. E inclusive, você falando agora me veio aqui também, eu usei fazer isso por um tempo, hoje eu não faço mais, porque tem outras técnicas, mas eu usei fazer isso de marcar com o meu time, segunda-feira de manhã. Para começar a semana, primeiro para dar um gás já, né? Falar, pessoal, começamos a semana, então vamos lá, o que a gente vai fazer? Planejar a semana com a equipe, e aí você pode usar para isso também. Você tem um compromisso marcado de manhã ali, não tem como você chegar com a energia baixa. Porque se você chegar com a energia baixa, você perdeu a semana toda, e a gente não tem uma semana toda para perder. Você tem uma semana toda para perder? Não tenho, você tem. Fala aí, coloca nos comentários pra gente se você tem uma semana para perder. Eu não tenho uma semana toda para perder, então eu usava de fazer isso. Então acho que isso é muito, muito interessante. E aí a gente falou então da causa, tudo como é que identificou. E agora o que você pode fazer para evitar que isso aconteça de novo? Acho que isso, aqui a gente já está usando um pensamento. Como muitos de vocês sabem, eu sou engenheiro, trabalhei na área de qualidade, engenheiro de qualidade, já fui supervisor na área de qualidade também, sistema de gestão da qualidade, e a gente usa lá ações corretivas, ações preventivas, né? Aquele negócio da ISO, bonitão, né? ISO 9001, ISO não sei o que das coisas, né? Não estou desfazendo de quem trabalha com isso, porque é uma área que eu gosto muito, e eu uso esses conceitos, inclusive, hoje automaticamente em todos os negócios. E o que eu estou fazendo aqui com você, na verdade, é uma análise de causa que a gente chama. Isso. Olha os meus amigos engenheiros aí vão entender o que eu estou falando. E aí uma das coisas que a gente faz são as ações corretivas, né? Que foi a ação que você tomou. Então a gente já definiu uma ação corretiva aqui, que é você ter um compromisso público, que é você... Se você faz uso das redes sociais, a gente já falou várias vezes de compromisso perante as outras pessoas, né? Sim. Que inclusive esse é um conceito lá muito ensinado por Dale Carnegie. Sim. É uma técnica que ele ensinou, sei lá quantos anos atrás, está no livro dele lá, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é o fato de você se comprometer com outras pessoas a fazer algo. Então, foi o que você usou hoje, eu usei sem saber, né? Sim. Foi uma coincidência, mas também usei, e são coisas que funcionam
Olha, o fato de a gente estar fazendo essa live aqui, né? É um compromisso. É um compromisso, público, né? Se nós não tivéssemos... Aconteça o que acontecer. Aliás, hoje, eu esqueci de falar, hoje, excepcionalmente, está sendo excepcionalmente gravado. Não, porque a semana passada também foi. Sim, mas foi exceção. Exato. A regra é que seja ao vivo. Hoje, excepcionalmente, a gente está fazendo gravado aqui para vocês, mas nós estamos cumprindo o nosso compromisso. E talvez se a gente não tivesse feito esse compromisso público, só entrado, né? Segunda-feira às 8 lá. Talvez a gente não teria feito, teria usado da procrastinação e da falta de produtividade para atrasar. Então, a gente definiu uma ação corretiva que é o compromisso público, e isso tem um poder gigantesco. Cuidado ao fazer isso, porque a sua palavra talvez é uma das coisas mais, talvez não, é uma das coisas mais importantes que você tem, é a sua palavra, né? Então, a gente fala aqui, a gente tem um mantra que nossa palavra é lei, minha palavra é lei, então o que eu falo, eu vou cumprir, se eu não cumprir, eu tenho que falar também que eu não vou cumprir. Então, cuidado com os compromissos que você faz, mas use dessa ferramenta com parcimônia e com sabedoria. E que outras coisas você acredita que você pode fazer para evitar que isso aconteça de novo? Agora que você já entende qual foi a causa, que foi essa quebra de ritmo, a gente tem mais viagens programadas, a gente tem outras coisas programadas que vão fazer porque a gente quebra o ritmo, né? A gente não consegue 100% do tempo seguir o ritmo, a rotina exata que nós determinamos. Isso é óbvio. O que você pretende fazer para que na próxima vez não aconteça de novo e você perca um dia ou meio dia aí só na recuperação daquela quebra de ritmo? O que você acha que você pode fazer? Eu acho que o principal ponto para mim é nessas quebras de ritmo, principalmente quando elas estão relacionadas a descanso, eu me atentar um pouco mais com relação à alimentação e não ficar tantos dias sem atividade física, porque uma coisa é a quebra do ritmo de trabalho. Não, vou explicar melhor. Uma coisa é quando o ritmo é quebrado, mas por compromissos de trabalho. Ok. Aí é uma coisa. Agora, quando, para mim, Camila, o ritmo é quebrado por compromissos familiares, de descanso, de lazer, aí eu preciso redobrar a minha atenção, tanto com relação à alimentação, quanto ao tempo de ficar sem fazer atividade física. Um outro ponto super importante, que lições aprendidas, é marcar um compromisso com alguma pessoa no dia subsequente que eu vou retomar minha rotina normal. Então, isso a partir de agora é regra, eu vou fazer. E eu vou dar um outro insight, que é uma coisa que a gente costuma fazer quando você tem compromissos de trabalho. Eu tenho um grande mentor, inclusive agora eu trabalho com ele, que é o Alex Mandoncian, lá um cara excepcional, rei do marketing lá nos Estados Unidos, e ele me ensinou uma coisa, na verdade nos ensinou, porque você estava lá também, que ele fala o seguinte: quando você tem um compromisso de trabalho, principalmente quando você vai para treinamentos, ou quando você vai a viagens, especificamente congressos, especificamente de trabalho, é legal na sua agenda você deixar um dia antes livre e um dia depois livre. Tá? Eu confesso que o dia antes a gente não costuma fazer muito. Não. Né? A gente tira o dia antes para resolver aquelas pendênciazinhas que vão ficar e fazer. Mas o dia depois é extremamente importante. Porque é esse dia que vai fazer com que você não tenha essa curva de improdutividade, vamos chamar assim, ou de falta de produtividade. Né? Porque você já está na sua agenda que aquele dia vai ser um dia de descanso, ou às vezes é um dia de viagem, né? Porque você está vindo de algum lugar. Nós, por exemplo, estamos aqui em Sorocaba e a gente vai num evento em São Paulo, que tem muito evento em São Paulo. A gente deixa um dia, se acaba no domingo, a segunda-feira não tem nada agendado. Que é justamente, normalmente a gente volta na segunda de manhã, mais com calma, até para usar do networking no evento no domingo, né? Depois do evento. Dica extra. O bom do evento sempre acontece no final do evento, quase na hora que todo mundo já foi embora, tá? Pega essa daí. Pega essa, anota aí no caderninho que você daí. vai usar essa informação um dia e vai me contar depois. Exatamente. Então, a gente fez networks poderosíssimos, sempre nos 47 do segundo tempo do evento. Mas, voltando aqui, o ponto é que você tem um dia livre na agenda, então você já tem aquele dia reservado, que é um dia de descanso, um dia de viagem, um dia de alguma coisa, e isso ajuda muito você a
até essa quebra de ciclo, mas ela programada, né? Você está presente que aquilo vai acontecer e você acaba não se frustrando. Por exemplo, marquei uma reunião com o fulano meio-dia, putz, daí eu tô voltando no outro dia, o carro quebra, ou sei lá, perdi o avião, ou aconteceu alguma coisa que você atrasou e você tem a frustração de perder aquele encontro, aquela coisa. Então, isso é uma coisa que a gente usa muito, principalmente o dia posterior. Se é um lugar que a gente vai que é muito longe, né? Então, por exemplo, a gente foi fazer uma viagem lá para o centro-oeste do Brasil, e o dia antes também a gente marca, que normalmente vai ser um dia de viagem, um dia para você chegar, descansar, para estar preparado para ir para o evento, para ir para esse compromisso que você tem. Às vezes é uma reunião importante. Então, não marcar sempre para o mesmo dia. Parece ser um desperdício, mas quando a gente fala em questão de energia, questão de preparação, de produtividade, faz muito sentido isso. E depois que eu comecei a fazer isso, eu aproveitei muito mais os eventos, as reuniões que a gente teve relacionadas ao trabalho. Confesso que, pessoalmente, não sei até onde isso é válido ou não para eventos e compromissos pessoais. A gente poderia fazer um teste para avaliar, mas profissionalmente eu garanto que funciona e que dá certo, que você vai ser muito mais produtivo no seu retorno. Não tenta aplicar tudo que você aprendeu já no próximo dia, né? É frustração na certa, você vai... Enfim, vai acontecer um monte de coisa, a gente pode até fazer um podcast depois falando só como você aproveitar esses eventos ao vivo, imersões e treinamentos que você vai da melhor maneira. Com tudo que você aprende depois. Inclusive, já dei uma aula sobre isso uma vez. Exatamente. Para o pessoal do Farmacêutico Único. E quem sabe a gente pode pensar em trazer aqui para o pessoal do Se faz sentido para você, manda um direct lá para mim, @maxpena no meu Instagram com 2x, maxpena com 2x, ou no @doutora Camila Furtado, DRA Camila Furtado, falando assim: faz sentido eu saber sobre treinamentos ao vivo. Aí a gente já vai saber que você quer saber a respeito do tema, a gente grava esse podcast ou faz ele ao vivo aqui junto, já tirando essas dúvidas. Mas é um negócio muito legal, porque tá totalmente linkado com produtividade, porque o que é produtividade? A gente deveria ter começado falando isso. O que é produtividade? É você, no meu ponto de vista, produtividade é você conseguir fazer aquilo que precisa ser feito, passando por cima de procrastinação e tudo mais. Fazer é exatamente isso, é fazer o que tem que ser feito. Independente do seu humor, independente da sua vontade, é cumprir o teu objetivo, é entrar em ação. Exatamente. É fazer o que tem que ser feito, ponto. E o que mais tem são pessoas, que aí está totalmente linkado com o movimento TLP que a gente fala, são pessoas que elas têm um nível de conhecimento muito grande, então elas vão lá pro Tony Robbins, lá, e aí elas vêm com aquele nível de conhecimento, mas elas são totalmente improdutivas, porque elas voltam e não fazem nada a respeito, né? Ou põe muito menos do que poderia colocar em ação, que vai impactar na vida delas. Isso aqui a gente falando de uma maneira bem superficial com relação à produtividade, né? Porque é importante a gente ressaltar que a produtividade, ela tem várias vertentes, Sim. várias técnicas, vários grandes experts falando sobre produtividade, que tem tudo a ver com essa coisa que não é o volume, né? Que não é fazer 200 mil coisas ao mesmo tempo, não. Tem os conceitos, mas de maneira geral é fazer o que tem que ser feito, cumprir os teus objetivos. Exato. E a ideia da maneira que você precisa, no tempo que você precisa, priorizando o que você precisa e tendo esse equilíbrio em vários setores da sua vida, porque produtividade não está relacionada somente a trabalho. Então, de maneira superficial, é isso que a gente está falando aqui, mas que, obviamente, tem essas vertentes mais específicas. Sim, e a ideia nem é a gente aqui, em 45 minutos de podcast, entrar a fundo nisso, mas o ponto é que o fato de você estar ocupado não significa que você está produtivo. E eu vivi isso muito tempo na minha vida, né? Trabalhava das 7 da manhã às 11 horas da noite, né? E a pessoa... E olha como é, né? Eu não sei em outros países, mas aqui no Brasil, se uma pessoa pergunta... Normalmente quando você pergunta pro cara, como é que tá o trabalho lá? Nossa, tá corrido, tá uma loucura.
E se você não fala isso, dá a impressão que você é vagabundo, que você não tá fazendo você se sente mal, né? Ou porque a outra pessoa trabalha das 7 às 11 e você trabalha das 7 ao meio-dia. Aí o cara fala, não, você é vagabundo, não é nada produtivo. Né? Mas é senso comum Às também, vezes né? é justamente o contrário. Às vezes o cara é tão produtivo que ele sistematizou o negócio dele, ou sei lá, o que ele precisa fazer, que hoje ele trabalha menos em número de horas, mas trabalha de maneira mais inteligente. E isso também dá um podcast inteiro pra gente ficar discutindo aqui. Tem assunto, ó, que não acaba mais. Gente, esse meu tema rendeu hoje. Mas o resumo da conversa é: faça o que precisa ser feito, não procrastine, fazendo link com o outro podcast que a gente deu aqui na semana passada. Faça aquilo que precisa ser feito da maneira mais inteligente, e isso é sinal que você é produtivo. Ser produtivo não significa trabalhar horas a fio, não significa estar ocupado. Tem muitas pessoas que elas não têm tempo, né? E essa frase eu vou colocar entre aspas aqui, porque eu não queria falar eu odeio, mas eu tenho um repúdio por essa frase. A repulsa. Por essa frase, né? Uma nota de repúdio aqui para quem fala que não tem tempo. Mas tem pessoas realmente que elas não têm tempo, entre aspas, porque justamente elas passam o dia todo ocupado. Lembra que tempo e dinheiro é uma questão de prioridade. Você determina o que você vai fazer com ele. Legal? Exatamente. Bom? Foi muito legal esse papo de hoje. Eu gostei. Show de bola, então. Então, voltamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, aqui no podcast #Movimento TLP. Espero que você esteja gostando desse conteúdo. A gente está preparando com muito carinho para você. Vem muita coisa boa por aí. Fica de olho nas redes sociais. Me siga lá no Instagram, @MaxPena com 2x. Facebook, Max Pena, entra lá que vai aparecer. YouTube, Max Pena, entra lá que vai aparecer. Doutora Camila Furtado, @DRA, Camila Furtado. No Facebook, Doutora Camila Furtado. No YouTube, no Doutora Insta. Camila Furtado. No Insta, no todo lugar, né? E agora no LinkedIn, em breve. Em Doutora breve Camila faremos por Furtado. lá. Eu também já tenho minha página no LinkedIn, mas tô dando um spoiler, né? Não era pra dar. Beleza, já dei o spoiler aqui. LinkedIn, daqui a pouco nós vamos também estar produzindo conteúdo lá para vocês. E é isso. E é isso, é muito bom. Sem dúvida, uma das melhores maneiras também de nos manter em movimento e nos manter produtivos é estar aqui com vocês todas as segundas-feiras nesse #Movimento TLP. Exatamente. E a gente se vê na próxima. Exatamente. Então lembra, todas as segundas-feiras às 8 horas estaremos aqui no vídeo, e toda segunda-feira de manhã tem um episódio novo para você, nem sempre na mesma ordem. Então se fosse você ouvir o podcast, assistir o vídeo, pode ser que tenha coisa diferente em um e outro. Legal? E Camila, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Bora. O que vai acontecer com a pessoa que ouviu esse podcast ou assistiu esse podcast, teve um monte de ideia e chegou amanhã, ou hoje mesmo, dependendo da hora que ele está ouvindo, está assistindo, e não fez nada? O que vai acontecer? Nada! Tem que chegar pertinho. Nada, meu filho! Não vai acontecer nada. Então, entre em ação, mantenha-se em constante movimento. #TLP. E te vejo no próximo vídeo. Tchau!